Ora, muito bom dia, cumprimento as entidades, nomeadamente o Dr. Bernardo Gouveia, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Vinha e do Vinho, o Sr. Presidente do Instituto dos Vinhos de Douro e Porto, Professor Dr. Gilberto Igrejas, Srs. Deputados, funcionários, muito bom dia a todos. Agradeço, antes de mais, às duas entidades, muito obrigado por terem acedido ao nosso convite, é sempre um gosto recebê-los na Casa da Democracia. Espero que tenham feito boa viagem e dar-vos conta que, no âmbito da Comissão de Agricultura e Pescas, este grupo de trabalho do setor vitivinícola foi criado, uma vez que a fileira do vinho enfrenta desafios significativos face a muitas situações, nomeadamente à quebra e alterações do padrões de consumo, à instabilidade do contexto internacional, à dificuldade em conseguir aumentar o valor acrescentado, à deficiente remuneração dos viticultores, aos apelos constantes às destilações de crise e aos negócios por ela proporcionados, ao controle relativo ao trânsito dos vinhos, às reclamações sobre as deficiências da fiscalização, à problemática em redor ao arranque de vinhas, às importações de vinho a granel, a baixo preço que desvirtuam o mercado. Portanto, são uma série de situações que, efetivamente, levaram à constituição deste grupo de trabalho. Grupo este que, no final, após ouvirmos todas as entidades que foram definidas por parte dos grupos parlamentares aqui presentes e que darei conhecimento, o grupo parlamentar do PSD, na pessoa aqui do senhor deputado, dos seus deputados Gonçalo Valente e Ricardo Oliveira, do Partido Socialista, do seu deputado Nelson Brito e do seu deputado Carlos Silva, e do grupo parlamentar do Chega, na pessoa do Sr. deputado João Paulo Graça. O objetivo é, de facto, no final, conforme eu dizia, podermos elaborar um relatório no sentido de podermos, após ouvir naturalmente as dificuldades, sentir as dificuldades de todas as entidades ligadas ao setor, criarmos naturalmente algumas medidas que possam, de facto, ir de encontro a estas situações menos conseguidas, vamos assim dizer, que o setor atravessa. Sendo assim, naturalmente, dar conta também às entidades aqui presentes que, de acordo com a grelha previamente definida, dispõem, numa primeira ronda, de 10 minutos para prestarem a informação. O mesmo tempo é disponível aos grupos parlamentares, cabendo depois uma segunda ronda às entidades, com um tempo de 5 minutos, que permitirá não só concluir, porventura, a informação que não tenha sido feita ou dada na primeira ronda e também responder às questões que os senhores deputados possam colocar. Sendo assim, naturalmente, passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Vinha e do Vinho, Dr. Bernardo Gouveia. Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Dr. Amilcar Almeida. Bom dia a todos os senhores deputados, ao meu colega, também Presidente do IVDP, a todos presentes. Começo por agradecer o convite para vir aqui a esta comissão, introduzir o que é, portanto, muito genericamente o IVV, é um instituto na administração indireta do Estado com autonomia administrativa e financeira, portanto que não recorre a qualquer verba do orçamento do Estado, que é financiado pelo próprio setor através das taxas que os seus operadores pagam e que tem como atuação ou pilares de atuação duas vertentes fundamentais, dois planos. O primeiro é o seu Conselho Consultivo, que é um Conselho Consultivo composto pelas entidades representativas do setor, que é constantemente consultado sobre todas as iniciativas e projetos do IVV, e o outro é a própria tutela, portanto, o Governo, a quem reportamos como organismo que reporta ao Ministério da Agricultura. Vou passar a fazer uma breve apresentação, vou tentar ser sintético
É muita informação, mas basicamente vou-me focar no que é, neste momento, a situação do setor. Um estudo que foi financiado pelo IVV através de uma associação que representa os exportadores e operadores nacionais, que penso que já é conhecido de todos, retrata o setor do vinho como um setor essencial que representa 2,7% do PIB, cerca de 50 mil empregos diretos e que é o principal contribuinte da balança agroalimentar portuguesa, que no ano de 2021 tinha contribuído com um saldo positivo de 758 mil euros, ou 753 mil euros, e que este ano, o último ano de 2024, reforçou consideravelmente esse valor, na ordem de 808 milhões de euros, como vamos ver. A situação nos mercados, neste momento, estes dados são muito recentes, dados Nielsen, portanto, que estudam o que é o mercado nacional. Temos um crescimento em volume de 2,4% e em valor de 16,5%, portanto, de janeiro a dezembro de 2024. O crescimento na exportação também foi um crescimento interessante. O ano terminou perto da fasquia dos 1.000 milhões de euros de exportações, 965 milhões de euros, com um crescimento de 4,5% em valor e uma ligeira descida do preço médio na ordem dos 3%. Ao nível do saldo da balança comercial, o setor, portanto, reforçou o seu saldo positivo em 2024 para 808 milhões, em 2009 era 650 milhões de euros. No que se refere ao que é, de facto, um tema que tem, neste momento, preocupado bastante o setor, importações e exportações de Espanha. No ano de 2023, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, as exportações caíram 3% em volume e no ano de 2024 caíram 29% em volume, enquanto que as exportações em 2023 tinham caído 9%, mas em 2024 aumentaram 142% para 25 milhões de litros. Portanto, as compras à Espanha são ciclos que dependem de vários fatores de mercado e da produção e que ultimamente têm vindo a descer. Para dar uma breve análise, o que é o balanço teórico do setor do vinho em Portugal. Em 2023 exportámos 270 milhões de litros, vendemos no mercado nacional 260 milhões, portanto expedimos um total de 537 milhões e uma campanha média sem os licorosos, sem a produção de licorosos, situa-se na ordem dos 595 milhões. Portanto, o setor por si só não produz excedentes de uma forma estrutural e preocupante. Há, no entanto, uma compra que é recorrente dos operadores nacionais, desde há décadas, e que impactou o mercado com um crescimento muito significativo dos vinhos não certificados ou vinhos de proveniência não protegida. Tanto podem ser produzidos em Portugal como importados da União Europeia, como é o caso de Espanha, que representa cerca de 99% das nossas importações. Ou seja, há neste momento, de facto, consequência de uma opção que foi tomada em grande parte pelos operadores, sobretudo de grande dimensão, que foi uma estratégia de preço, através do incremento do segmento de mercado de baixo preço, versus uma estratégia de diferenciação, ao contrário do que indicavam todos os estudos nos anos 80 e 90, dos quais eu participei, o estudo Porter e o estudo Monitor. Ora, isto de facto é algo preocupante, porque Portugal não pode competir com a Espanha. Ao nosso lado temos uma região, que é Castilha-La Mancha, que tem 450 mil hectares de vinhas, é a cultura mais importante em Espanha, é muito apoiada pela autonomia
de Castilha-La Mancha e representa 2,4 vezes a dimensão de Portugal. E, ao mesmo tempo, surgiu uma crise global e europeia. Há um decréscimo de consumo significativo. Na Europa, nos últimos 10 anos, os vinhos decresceram 10%, a cerveja aumentou o consumo em 25%, o crescimento do ambiente competitivo, novos paradigmas de consumo, preocupações com a saúde, um ambiente inflacionista muito forte, as ameaças das alterações climáticas, instabilidade geopolítica, etc., etc. Penso que já falaram aqui nesta comissão sobre estes temas. Há várias respostas a dar. A principal é criar valor pela diferenciação, apostando nos vinhos de origem de denominação controlada e de indicação geográfica controlada, e a aposta na promoção. O que é que o IVV tem feito ao nível da fiscalização, que é importante? Portanto, há 3 planos de fraude que são identificados. É importante dizer que o IVV não tem competências no domínio da fiscalização, foi-lhe retirada em 2007 pelo Governo da República e transferida e delegada na ASAI. O IVV tem menos funcionários do que a CVR dos Vinhos Verdes, tem menos funcionários do que o IVDP. Temos, de facto, uma competência no âmbito da regulação e da supervisão, e no domínio da fiscalização articulamos com a ASAI, com quem revimos o nosso protocolo e intensificamos as operações através de vários tipos de ações. A ASAI comunicou que em 2023 auditou 1.900 operadores em 24.800. Os processos de crime de contraordenação de 23 para 24 estão aqui elencados, não aumentaram significativamente. Há vários tipos de crime, mas destacam-se 2 tipos de crime, sobretudo. Há processos de contraordenação no domínio da rotulagem irregular, exercício ilegal da atividade, falta de registros. Em 23 foram apreendidos 123 mil litros de vinho pela ASAI e em 24 perto de 200 mil litros de vinho até 30 de novembro. A ASAI continua também a fazer uma atividade no domínio da dissuasão, mas tem, de facto, também recursos muito limitados ao nível da fiscalização. Ao nível do controle, o IVV, em 2023, reforçou as verbas de controlo para as comissões vitivinícolas, que têm que controlar os vinhos de denominação de origem e indicação geográfica, com mais 10% ao nível do financiamento. Portanto, neste momento, as regiões recebem perto de 1 milhão de euros para as funções de controle. Reforçámos também, ao nível do IVV, através da criação de um grupo de trabalho de importados, com matrizes de risco, revisão de procedimentos, revisão legislativa, auditorias aos importadores. Terminámos o protocolo com a autoridade tributária, que já foi assinada pelo IVV e aguarda a assinatura pela autoridade tributária, para pela primeira vez termos o acesso a todos os dados de granel do transporte de granel ao nível nacional. Continuamos, também firmámos um protocolo com a GNR que está pendente para a assinatura. Houve uma operação que foi montada especial esta vindima, intensificámos as reuniões do grupo com a ASAI, reformulámos a ficha técnica de fiscalização. Ao nível dos organismos de certificação CVRs, existia uma auditoria em 2016 que estava aberta da Comissão Europeia, que atestava que estas CVRs não tinham planos de controle. Sr. Presidente, vai ter mesmo que terminar. Peço desculpa, essa auditoria foi fechada, os planos de controle foram todos implementados para as CVRs, pelo IVV e pelas CVRs, e, portanto, estamos a reforçar este sistema. Houve, de facto, dos 26.275 operadores, 25% deles foram fiscalizados pelas CVRs, todas cumpriram os seus planos de controle, e estamos a apostar nas novas tecnologias com a interoperabilidade com as CVRs, para a troca de dados, para o reforço da informação que é feita nas DCP. Já temos informação de preços que este ano foi feita. Sr. Presidente, eu peço... Também ao nível da rotulagem. Vou terminar. É muita informação, mas tenho aqui, penso que algumas das questões que eram... mas pode fazê-lo depois complementar na ronda de 5 minutos, na segunda ronda. Complemento, com certeza. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado. Cumprimentava o Sr. Coordenador desta Comissão, deputado Amílcar Almeida, cumprimentava todos os senhores deputados. Eu não trouxe nenhuma apresentação em PowerPoint, portanto, eu irei tentar fazer uma apresentação o mais sucinto possível, cumprindo o tempo que me está estipulado, os 10 minutos iniciais. Portanto, começaria por apresentar a região de Mercado do Douro. A região de Mercado do Douro, uma região importantíssima no nosso panorama e setor vitivinícola nacional, como bem sabem. Nós somos responsáveis na região de Mercado do Douro por cerca de 66% das exportações de vinhos com denominação de origem protegida, o que mostra bem a relevância que o setor tem ao nível da região de Mercado do Douro, para além de ser a mais antiga região delimitada e regulamentada do mundo. Com estes aspectos, eu iria posicionar aquilo que é o papel do IVDP na região. E o papel do IVDP na região prende-se essencialmente com a visão e com a certificação e com o controle e com a defesa e promoção das DOP Douro e Porto. Esta visão que nós temos para o território como uma visão que necessita cada vez mais de ser cuidada pela presença humana neste território, e este cuidar deste território assenta essencialmente naquilo que são os nossos números da região do Mercado do Douro. E os números da região do Mercado do Douro dizem tudo. Nós temos cerca de 250 mil hectares desta área, temos cerca de 48 mil hectares de vinha e temos depois cerca de 40 mil hectares que são destinados às produções DOP. E, portanto, este cenário, este enquadramento, mostra bem a realidade vitivinícola de que dependem a presença humana, os cerca de 18.500 agricultores, mais os 571 agentes económicos que nós temos, distribuídos por 131 na DOP Porto e 550 na DOP Douro, sendo que alguns são comuns às duas. Mas eu queria enfatizar aqui a presença humana. E estes 18.500 agricultores, um pouco mais, que dependem essencialmente do setor vitivinícola, porque a região do Mercado do Douro é quase uma região de monocultura, e isto é toda a relevância. E é toda a relevância, sendo o país hoje, e tendo o país hoje uma forte cota de presença ao nível do turismo, e nós sabemos que a região que hoje está capacitada e está melhor capacitada para o turismo, depende fortemente da presença vitivinícola nesta região. E dito isto, eu contextualizaria também os valores de 2024. Nós, em 2024, tivemos uma vindima que se pode dizer relativamente abundante, e quando a vindima se torna mais abundante, significa que a oferta sendo maior, os preços pagos aos agricultores tendem a diminuir. E foi exatamente o que aconteceu este ano. Ou seja, nós tivemos uma quebra ao nível dos preços que foram pagos aos agricultores e daí resultarem algumas dificuldades para estes agricultores, que culminou também, como os senhores deputados sabem e como foi amplamente divulgado pela comunicação social, com cerca de 117 hectares de vinha por vindimar que foram comunicados ao IVDP e que o IVDP, em tempo útil, pediu que esses dados fossem transmitidos e comunicados. Em termos de valor, 2024, nós vamos fechar com, grosso modo, com cerca de 624 milhões de euros de comercialização de vinhos, sendo que, ao nível da parte internacional, nós vamos ter alguma quebra comparativamente à parte nacional. Significa isto que a DOP Porto e a DOP Douro tiveram alguma quebra em termos de valor, não é significativa quando comparado com outras quebras de outras regiões, mas é significativa tendo em conta os valores que são pagos na região do Mercado do Douro. O mercado nacional comporta-se um pouco melhor, particularmente naquilo que diz respeito à DOP Douro, e a DOP Douro que vem paulatinamente ganhando terreno e ganhando espaço naquilo que são as comercializações dos vinhos dentro da região. Dizer também que, ao nível dos mercados estratégicos, nós continuamos a apostar fortemente naquilo que são os mercados estratégicos. No caso, com campanhas promocionais do saber servir, vender melhor, no caso de Portugal. O público português não conhece ainda bem a DOP Porto, não conhece ainda os vinhos de Porto e, portanto, nós continuamos a apostar fortemente com campanhas, por exemplo, para o setor Horeca,
com o saber servir, vender melhor, capacitando cada vez mais todos os trabalhadores que estão dedicados à hotelaria, restauração e cafés. Ao nível de França, como um mercado também estratégico, não tanto de valor, mas mais em quantidade. Temos depois o Reino Unido, temos os Países Baixos e temos os Estados Unidos, que é um mercado que nos preocupa muito este ano, pelo valor que nós temos em termos de exportações, mas, sobretudo, enfatizar também o preço médio, que é um preço relevante na DOP Porto. E, portanto, isso também, de alguma maneira, nos preocupa para o ano corrente de 2025. No caso da DOP Douro, à cabeça surge, obviamente, Portugal, como o primeiro consumidor, fortemente impulsionado pelo turismo que nós temos ao nível do nosso país. Temos, depois, o Canadá, como um mercado proeminente também da DOP Douro e, finalmente, o Reino Unido na terceira posição e depois segue-se o Brasil, a Suíça, como mercados também relevantes e que vão aparecendo também nesta panóplia de mercados. Dentro daquilo que são daquilo que são objetivos importantes para o Instituto e para a região, nós apostamos fortemente ao nível da sustentabilidade da região. Uma sustentabilidade que não é apenas ambiental, tem que ser também económica e social. Porque se não houver a garantia da sustentabilidade económica e social, nós dificilmente vamos continuar a poder produzir as uvas que temos na região e a preservar o património e o território que nós hoje temos. E só para dar uma nuance, uma fotografia daquilo que é a região, em termos de números, também num relatório que foi produzido aqui há alguns anos a esta parte, 3 anos, se a memória não me atraiçoa, ao nível do valor acrescentado bruto, no top 10, nós temos dentro da região do Mercado do Douro o primeiro concelho, São João da Pesqueira, que é aquele que tem maior valor acrescentado bruto proveniente do setor do vinho. No top 2 temos Vila Nova de Foscoa. E no número 4 temos o concelho de Taboaço. E no número 9 temos o concelho de Alijó. Portanto, em 10 concelhos deste país, nós temos aqui logo 4 concelhos que, no valor acrescentado bruto, figuram como relevante o setor do vinho. Mas podemos ainda ir mais longe, ao nível do peso do emprego. No peso do emprego, Santa Marta de Penaguião figura como o primeiro concelho do país, São João da Pesqueira, segundo concelho do país, Vila Nova de Foscoa, quarto concelho, Alijó, quinto concelho e sexto concelho, Freixo de Espada à Cinta. Portanto, 5 concelhos em 10 naquilo que é o panorama nacional. E como vejo que o tempo vai andando, dizer que nós também estamos fortemente comprometidos com as questões de autenticidade. O Instituto, fruto de todo o trabalho, de toda a acumulação massiva de dados que tem ao longo de várias décadas de anos, temos vindo a desenvolver análises informáticas com recurso à inteligência artificial e a modelos preditivos, no sentido de cada vez mais nós podermos aproximar aquilo que são os modelos preditivos da autenticidade dos nossos vinhos. Temos agora um projeto que estamos a tentar agilizar com a Comissão de Coordenação da Região do Norte, precisamente no sentido de capacitar ainda mais o Instituto com equipamentos de ponta que pensamos adquirir e que podem ajudar não só a região do Mercado do Douro, mas poderão também ajudar todo o país na autenticidade, não apenas dos vinhos, mas do setor agroalimentar em geral. Dito isto, em termos de promoção, a principal dificuldade que nós temos tido, e que é conhecida dos senhores deputados, prende-se essencialmente com as cativações. Cativações essas que nos limitam a nossa execução e que, quando são libertados os montantes no final do ano, estamos a falar de outubro, não possibilitam que o Instituto e que o Conselho Diretivo possa executar em tempo útil os procedimentos que levam às campanhas de promoção que seriam desejáveis. Portanto, essa é a principal limitação e o facto de toda a região depender fortemente do Instituto e nós sabermos que a fonte de receitas do Instituto ela é única e exclusivamente de taxas provenientes da região. E, portanto, eu enfatizo esta temática porque, na realidade, nós deveríamos e devemos cada vez mais apostar na execução plena do nosso orçamento, estando certos que, com a execução plena do nosso orçamento, nós vamos dar melhor resposta à região e vamos potenciar ainda melhor a região e melhor o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo a palavra então aos grupos parlamentares, sabendo que dispõem ao mesmo tempo, 10 minutos. O Grupo Parlamentar do PSD, que vai usar a palavra os dois deputados, que vão dividir o tempo, começando pelo Sr. Deputado Ricardo Oliveira. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar os nossos convidados, o Sr. Gilberto Igrejas e o Dr. Bernardo Gouveia, gostava de começar por referir que nós já ouvimos todas as CVRs e, portanto, o grande objetivo aqui é tentar produzir um documento que possa, de algum modo, ajudar ou indicar caminhos para o setor vitivinícola em Portugal. Já ouvimos as CVRs, há preocupações que são, no fundo, transversais a todas elas, aquilo que diz respeito à promoção dos vinhos, à valorização daquilo que é o produto, às preocupações também com as alterações climáticas, ao excesso de produção em algumas regiões, portanto, um conjunto de questões que foram aqui já discutidas e abordadas. Hoje que ouvimos, no fundo, e eu vou-me referir especificamente ao IVV, que é a entidade em Portugal que tem a função de regular, de fiscalizar e de ajudar a promover o setor vitivinícola, eu tinha aqui um conjunto de questões que gostava de formular e que depois o Dr. Bernardo Gouveia certamente terá a oportunidade de nos ajudar a compreender. Relativamente a políticas e apoios no setor, eu gostava de tentar perceber quais têm sido as principais medidas que o IVV tem implementado para apoiar os produtores de vinho em Portugal, se existem novos incentivos ou programas para pequenos e médios produtores que desejam crescer no mercado e como é que o IVV está a trabalhar para promover a sustentabilidade do setor vitivinícola. Depois, relativamente à promoção e internacionalização, que é uma das preocupações também transversais às CVRs, que ações é que o IVV tem desenvolvido para aumentar a exportação dos vinhos portugueses? Nesse sentido, como é que o IVV tem apoiado a participação dos produtores portugueses em feiras e eventos internacionais? E se existe alguma estratégia específica para reforçar a presença dos vinhos portugueses em mercados estratégicos, como é o mercado, eventualmente, dos Estados Unidos ou da América do Sul ou até mesmo asiático. Relativamente à inovação, que foi um dos temas também abordados, e tecnologia, se o IVV, no fundo, tem também aqui tido mecanismos de incentivo à modernização dos processos de produção e de comercialização de vinho e se há algum tipo de colaboração com universidades ou centros de investigação para fomentar a inovação no setor. Relativamente aos desafios que são colocados e que aqui também já foram muitos deles até identificados hoje mesmo por Vossas Excelências, eu perguntava quais é que, no entender do Dr. Bernardo Gouveia, são os maiores desafios que o setor enfrenta atualmente em Portugal e como é que o IVV está a atuar para os mitigar. Relativamente à questão do excesso de produção, como é que o IVV também tem ajudado nessa questão e à regulação dos estoques de vinho. E, por último, o consumo tem mudado nos últimos anos, como é que o Instituto acompanha estas tendências de consumo e como é que está a apoiar o setor na adaptação
a essas referidas tendências. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Valente, do Grupo Parlamentar do PSD. Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado. Aos nossos convidados também dar as boas-vindas, agradecer a vossa disponibilidade para nos auxiliar neste documento, como o meu colega teve a oportunidade de referir, que vai servir de suporte para que nós possamos auxiliar também e dar o nosso contributo ao Governo, de forma a sermos parceiros na equação que nós consideramos que deve ser de solução para mitigar o impacto que os problemas, vários deles aqui já também pronunciados, que nós temos que ultrapassar, e consideramos, como disse, que devemos ser parceiros no encontro de uma solução. Essencialmente nós estamos aqui para ouvir, para perceber no que é que nós podemos ser úteis, que tipo de informações e de diagnóstico é que nós podemos fazer de forma a sermos consequentes. Este grupo de trabalho, essencialmente, foi criado para haver consequência daquilo que é o nosso trabalho, passando a redundância, e, como tal, quero voltar a agradecer a vossa disponibilidade, porque serão fundamentais, como qualquer instituição, como qualquer instituto, como qualquer organismo, para nos auxiliar nesta missão. Este grupo de trabalho tem reunido, ou reuniu já algumas vezes, os problemas que foram aqui denunciados, de certa forma, são transversais às várias origens do vinho. Depois há uma evidência maior do que outra mediante aquilo que é a própria região, e neste caso a região do Porto e do Douro é uma região por si só que nos deve merecer uma especial atenção, até porque é uma marca histórica, tem um caminho feito e é uma marca que também, de certa forma, representa Portugal. E por si só é uma marca que vale por ela própria. E assim queria deixar também aqui algumas questões para nos auxiliarem, conforme disse. Nas competências do IVDP, gostaria de saber o que é que consideram que poderá ser, em termos de reforço, essas competências que o IVDP pode vir a ter. Na fiscalização, o que é que pode ser melhorado? Se pode, de certa forma, explicar o programa de promoção que tem sido levado a cabo pelo IVDP. Em termos de rotulagem, que também é um objetivo deste Governo, que medidas podem ser adotadas de modo a melhorar o conhecimento do consumidor? Modelo de financiamento, se é suficiente para fazer face às atividades que têm como objetivo ou como missão levar a cabo, e também, isto é a pergunta para milhões, como consideram que a atual crise pode ser ultrapassada. Tomamos também conhecimento que havia a intenção de descativar verbas, que era uma batalha, digamos assim, entre aspas, antiga, e se, à data de hoje, essas verbas já foram descativadas. Houve algumas medidas que o Governo tomou, medidas que e foram assumidas como meros paliativos, porque de forma imediata era difícil encontrar soluções na mesma ordem de grandeza da dimensão do problema que o vinho atravessa, mas houve algumas medidas que eu considero ou que nós consideramos que foram importantes, como o apoio à destilação, como disse, foi um paliativo, mas teve uma adesão de 98%, sem ser necessidade de haver rateio, e penso que no momento foi uma ajuda, foi um apoio
que veio, de certa forma, aliviar aqueles que estavam, digamos assim, com a corda na garganta. E para terminar, resta-me novamente agradecer, dizer que estamos inteiramente disponíveis e que quero que considerem a nossa bancada, o nosso grupo parlamentar, como um parceiro na solução que deve ser encontrada para resolver e, pelo menos, mitigar aquilo que é o grande problema que o vinho atravessa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Valente. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que dispõe, de igual forma, 10 minutos. Hoje a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva. Então, muito bom dia, Sr. Presidente. Um cumprimento aos nossos convidados pela vossa presença, agradecer a vossa presença, naturalmente que é muito importante a informação que vocês nos estão a passar, dizer-vos, dar-vos enquadramento que este grupo de trabalho foi constituído de forma unânime na Comissão e, portanto, reconhecemos, a Comissão reconheceu unanimemente que a importância deste setor na economia agrária nacional e, naturalmente, para os territórios do interior de baixa densidade é uma atividade muito, muito relevante e, portanto, que esta Comissão tinha que acompanhar e tem que acompanhar de perto, por força do peso que ele tem no setor agrário. E, portanto, estamos aqui, genericamente, a ouvir as diferentes entidades que participam e que elaboram neste setor para recolher informação e, como disse o Sr. Presidente no início, na apresentação do grupo desta sessão, para recolhermos a informação que possamos dar o contributo, darmos o auxílio que entendermos adequado para garantir que o setor tenha uma atividade mais sustentável. É isso que a gente pretende. E, portanto, desde já, mais uma vez, agradecer-vos a informação que nos passaram e que nos estão a passar sobre esta matéria. Há uma questão que nós temos já, das audições que temos vindo a fazer e que estamos a consolidar, essa informação, uma informação que já possuíamos, que Portugal, de uma maneira geral, para as suas necessidades, as produções nacionais são suficientes para as suas necessidades. O problema que nós estamos a ter no mercado nacional tem muito a ver com algum descontrolo ou alguma falta de controlo sobre o vinho que está a ser importado. E, portanto, nós estamos provavelmente a importar mais vinho do que as necessidades que temos e, portanto, precisamos ter um controlo muito sério sobre esse vinho importado, razão porque as questões da fiscalização são muito, muito, muito relevantes. E uma coisa que nós, desde já, percebemos para a apresentação que o IVV nos fez foi que, ao contrário daquilo que será provavelmente necessário, nós precisamos de aumentar a fiscalização e aquilo que verificamos é que essa fiscalização, pelo menos com os dados apresentados, não houve esse incremento de fiscalização que se torna necessário neste setor. E eu acho que a questão da fiscalização é um aspecto muito relevante praticamente em todos os setores. Nós estamos numa economia aberta e, portanto, sujeitos aos mercados internacionais e às regras da Organização Mundial do Comércio, mais com o acordo que vamos ter do Mercosul, e, portanto, eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre este novo acordo que a União Europeia celebrou e está a celebrar com o Mercosul, que influência isso pode ter nos nossos mercados, no mercado dos vinhos, no setor dos vinhos em Portugal, exige que essa fiscalização seja uma fiscalização mais forte, porque a sensação que a gente tem é que há provavelmente muito produto que está a ser comercializado e que nós não estamos a ter conhecimento da proveniência, ou seja, o consumidor não está a ter a informação necessária para saber o que é que está a comprar. Naturalmente que nós não podemos, pelas regras internacionais, condicionar o consumidor, mas o consumidor tem que saber claramente que quando compra uma garrafa de vinho, o que está a comprar. E, portanto, é muito relevante que estas questões da rotulagem, que foi uma medida, no meu entender, positiva que o Governo já tomou, também por força também de algum trabalho que também temos vindo a fazer, que a Comissão tem vindo a fazer junto do Governo, de sensibilizar o Governo para estas questões. Portanto, a questão da rotulagem é muito relevante. Portanto, precisávamos de perceber também da vossa parte como é que vocês estão a acompanhar este processo e como é que este processo da rotulagem está a ocorrer, porque é uma questão muito relevante, mas, acima de tudo, estas questões da promoção e as questões da promoção e da fiscalização são dois pés que têm que trabalhar em conjunto e, portanto, são duas situações que têm que trabalhar em conjunto. Fortes promoções e, portanto, a questão da descativação de verbas também era importante, já foi colocada aqui, como é que esse processo da descativação está a ocorrer, porque, de facto, descativar verbas no final do ano impede a atividade normal do ano, porque sem essas verbas não é possível fazer as ações de promoção e, portanto, era importante que a questão da descativação de verbas, conforme foi um compromisso assumido pelo Governo, de que isso iria ser imediatamente feito, e, portanto, como é que esse processo está a decorrer. E depois, as campanhas têm que ser campanhas sistemáticas e fortes e incisivas nos principais mercados. Naturalmente que as diferentes regiões saberão, melhor do que ninguém, quais são os mercados em que têm que promover os seus vinhos, os seus produtos.
porque eles conhecem bem os seus produtos e sabem a que mercados se podem dirigir. Portanto, as questões da promoção são muito relevantes. E há aqui também alguns aspectos que eu gostava de perceber, que têm a ver, nomeadamente, com o IVDP, este processo da Casa de Ouro, como é que o IVDP, ainda sabemos que estamos numa fase muito incipiente de funcionamento da Casa de Ouro, mas é importante que a Casa de Ouro possa desempenhar o papel para que foi agora criada. E, portanto, é importante que este trabalho próximo do IVDP com a Casa de Ouro, para que as suas competências possam vir a ser plenamente exercidas, e como é que o IVDP vê esta nova Casa de Ouro, nomeadamente no Conselho Interprofissional, e o que é expectável que a Casa de Ouro venha, que papel a Casa de Ouro venha a desempenhar em todo este processo. Há aqui uma questão que também é muito relevante, nomeadamente no Douro, que é a incorporação de aguardentes provenientes de vinhos da própria região para a produção de vinho do Porto. Como é que esse processo está? Como é que o IVDP encara esta possível solução para a Casa de Ouro, atendendo a que a própria região, com todas as suas produções, também é autossuficiente genericamente para aquilo que são as suas necessidades? Essa era outra questão que também gostaria de pôr. Há aqui um outro aspecto que é muito relevante, que tem a ver também com as questões da inovação. Nós hoje estamos a sentir e sentimos nos mercados globais, de uma maneira geral, uma apetência por outro tipo de produtos e, portanto, que os produtos tradicionais que eram disponibilizados ao mercado, hoje os consumidores pretendem outro tipo de produtos e em que medida é que também vocês, quando digo vocês, o IVV e o IVDP, que medidas também estão a desenvolver para que, dentro daquilo que são os produtos tradicionais da região, que inovação podemos introduzir nesses produtos para que possamos atingir novos nichos de mercado, novos mercados, novas sensibilidades nos mercados globais. E as questões de inovação são muito relevantes neste aspecto. O trabalho com as universidades é fundamental, e eu estou-me a lembrar da minha universidade, da Universidade de Trás-os-Montes de Alcodouro, que tem feito um trabalho excelente nesta área da vitivinicultura, e, portanto, o que importa é continuarmos a trabalhar próximo das universidades para encontrarmos, no âmbito da inovação e das novas tecnologias, novos produtos que eventualmente possam chegar a estes mercados. Há aqui uma questão também que tem a ver com a questão da água. Nós estamos hoje com um problema que estamos a sentir à escala também global, que é o problema das alterações climáticas, e provavelmente muitas das nossas culturas tradicionais, por força destas alterações climáticas e do acentuar das suas consequências e dos seus efeitos, obrigar-nos a todos, eventualmente, a termos alguma necessidade de água em culturas que até aqui provavelmente não teríamos. A cultura da vinha, nomeadamente na região da Mercado do Douro, um território fortemente afetado, ou pode ser mais fortemente afetado por este fenómeno das alterações climáticas, em que medida é que também o IVDP vê que estas questões da utilização da água em determinadas culturas, em determinadas sub-regiões do nosso território, pode ser fundamental. E, portanto, genericamente são estas as questões que eu gostaria de colocar e agradecer-vos mais uma vez a vossa presença e deixar-vos sempre um canal aberto connosco, com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para tudo aquilo que for necessário, darmos o nosso contributo para solucionarmos alguns dos problemas deste processo, são relevantes. De qualquer das maneiras, eu também gostaria de pedir ao IVV, provavelmente isso vai ocorrer, que a apresentação que nos trouxe que possa ficar disponível, porque traz um conjunto de informação, uma informação densa e que, portanto, nós gostaríamos de possuir. Uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigado. O doutor não vai usar o tempo disponível. Bom, passo a palavra então. Não, eu perguntava porque de facto ainda faltavam 2 minutos para atingir, sendo assim passo a palavra ao Grupo Parlamentar Partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado João Paulo Graça, dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Quero começar por dar as boas-vindas ao Sr. Professor Gilberto Igrejas e ao Sr. Dr. Bernardo Gouveia. Penso que aqui os meus colegas, e bem, e o nosso coordenador, na introdução que fez, já explicou o porquê deste grupo e não tenho a mínima dúvida que estamos aqui todos embutidos no sentido de ajudar e encontrar a melhor solução para ajudar os nossos produtores de norte a sul e nas nossas ilhas. E, portanto, eu apontei aqui algumas considerações e alguns dados que ambos apresentaram e começar por dizer que, como aqui o Carlos disse muito bem, uma economia aberta, o nosso maior problema
de Portugal é o custo de produção. Porque quando tanto falamos com as importações que são feitas principalmente de Espanha, e atenção que nós conhecemos mais ou menos os números oficiais, porque como sabemos existe um mercado paralelo muito difícil de controlar, mas eu sei que muito tem sido feito ou tentado ser feito e não tem sido fácil. No nosso ponto de vista, penso que uma baixa de impostos, que é o grande problema à nossa produção, porque sem isso vai ser muito, muito difícil nós conseguirmos competir. E também, como foi aqui agora referido e perguntado, e também reforço essa pergunta, qual será o impacto que poderá ter na nossa vinha, nos nossos vinhos, o acordo feito agora com a Mercosul. E, portanto, o Governo insiste nos subsídios e nos apoios, mas isto não pode ser uma solução para um sempre. E, portanto, há que ver entre o deve e o haver, se é importante dar subsídios e apoios ou se realmente baixar os impostos para o custo da produção ao produtor ser menor e podemos ter uma maior competitividade com os outros mercados. Tomei nota aqui realmente que a importância, lá está, que tem para o nosso PIB, 2,7%, as exportações até têm estado mais em alta, porque o nosso produto realmente é de excelência e é de qualidade, somos maiores consumidores, mas realmente também temos essa excelência na nossa produção, nomeadamente o vinho do Porto e o vinho da Madeira, onde a nossa Comissão acabou de vir lá a semana passada, e, portanto, sabemos a importância que tem em todo o mundo o nome que leva o vinho da Madeira e o vinho do Porto, mas também o outro vinho de mesa é importante. Dizer que, referiu o Dr. Bernardo, o setor não produz excedentes, o problema é o vinho importado não certificado, tal e qual como eu disse, ele é importado, nós só vamos importar vinho não certificado porque muito provavelmente é mais barato que o nosso e é um vinho corrente que se consegue pôr nos restaurantes e no nosso mercado. Portugal não pode competir com a Espanha, pois não. Com os preços que temos, é impossível nós competirmos com a Espanha. Eu, no outro dia, na última reunião que tivemos aqui, falei exatamente nisso, que às vezes numa mesa de um restaurante nós não sabemos, às vezes o que vem num jarro ou até naquelas garrafas que vêm descaracterizadas, é um vinho, nós não sabemos se é de Portugal, se é Espanha. Como é lógico, o proprietário do restaurante tenta ter um bom produto, mas também preço, qualidade e também para ter o seu rendimento e muitas vezes é capaz de optar por um vinho mais barato e provavelmente esse vinho mais barato é de Espanha. Enquanto ele não tiver identificado, às vezes nós não sabemos o que estamos a beber e nós temos defendido isso, que quer seja num jarro, quer seja na garrafa, deveria estar, e nas próprias emendas, que ontem o Sr. Secretário de Estado referiu que está a ser um trabalho feito, e o rótulo que eu ontem perguntei, o tal rótulo anunciado pelo Sr. Ministro, e eu ontem indaguei sobre essa questão, e segundo respondeu depois o Sr. Secretário de Estado, até junho esse rótulo estará já nas nossas garrafas, esperemos bem que sim, porque é mais um passo importante, não será o determinante, mas será um passo importante a dar. Também do professor Gilberto, realmente 18.500 agricultores é muita gente, são muitas famílias a depender disto e, portanto, essa também é a nossa preocupação. Nós vimos agora na Madeira, mas lá é diferente, um dos problemas, que é o que eles estão com medo, é que as vinhas vão reduzindo e vão aparecendo casas em lugar das vinhas e, como nós sabemos, há muita família a viver da vinha também na Madeira, mas realmente o custo, o trabalho e um grande problema que não falámos aqui hoje, mas todos nós temos falado, não só o Grupo Parlamentar do Chega, que é a falta de mão de obra que também se vai verificando. E isso também temos que ter muito em conta, porque qualquer dia podemos ter as terras, podemos ter as vinhas, mas podemos não ter a mão de obra. Aposta nos mercados, também falou do professor Gilberto, aposta nos mercados estratégicos, dentro e fora de portas, pois nós temos, também penso que foi perguntado, nós como somos poucos, os problemas muitos deles são parecidos, acabamos por fazer as mesmas perguntas, mas reforço, realmente nós sabemos que tem tido feito, nós sabemos que Portugal tem as regiões, por si às vezes, por iniciativa, as próprias câmaras municipais têm estado a divulgar o nosso vinho nas feiras internacionais, mas pergunto também se mais alguma coisa pode ser feita da vossa parte, no vosso ponto de vista. Esta parte aqui da fiscalização, realmente tiraram a fiscalização e passaram para a ASAI e depois, tanto a ASAI
como vocês, depois para o controle e todas as outras situações, têm faltas de recursos humanos. Ora, muito bem, nós sem recursos humanos, como é que vamos controlar? Por muitos acordos que possam fazer com a GNR, a própria GNR também tem dificuldade nos seus efetivos para patrulhar, fará ainda também para estar a participar nestas fiscalizações. Eu sei que todos tentam fazer, digamos que o pouco que temos, muito, mas sem recursos humanos, tanto para a produção como depois para a fiscalização, será será um grande problema. E, portanto, também alguém falou aqui no lobby anti-álcool que o consumo de vinho tinha baixado, tinha aumentado da cerveja. Foi uma coisa que nós também já falámos. Realmente é de lamentar. O vinho com moderação é um produto que não faz mal, bebido com moderação, e, portanto, nós temos que combater este lobby contra o consumo de vinho, porque, além de fazer parte da nossa cultura, é um produto que nós temos que defender e, como atrás referi, de muita importância. Nós também temos falado aqui na criação do observatório, mas depois alguém também achou que não seria preciso um observatório, deveria ser, às vezes os mecanismos que já existem a funcionar de uma forma diferente. E para terminar, deixava esta questão no ar. Entendem que possa haver arranque de vinhas, transferindo o benefício da área arrancada para a restante vinha existente, como é defendido por alguns empresários, e cito: ao nível dos excedentes, Carlos Afonso explica que a solução passa pelo arranque de vinha com recolocação dos direitos de benefício e outras vinhas já existentes através da sobreposição de licenças. Não compensa produzir vinho de mesa no Douro porque o preço de venda é muito baixo, o custo de mão de obra elevado. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos esta primeira ronda. Sr. Presidente, Sr. Presidente, permite-me? Eu esqueci de fazer uma pergunta, são 15 segundos. Usando aqueles 2 minutos, que nós não gastamos. É só... O grupo parlamentar do PS, na pessoa do Sr. Deputado Carlos Cheira, pede a possibilidade de poder ainda fazer uma questão às entidades aqui presentes. Porém, como não esgotou o seu tempo, fica sempre essa possibilidade, desde que as entidades não se oponham. Da nossa parte. Obrigado. Da nossa parte também não temos nada a Obrigado. Faça favor. São 15 segundos. E é dirigido ao IVV. Eu gostava de lhe perguntar qual é a importância dos vinhos importados na parte financeira do próprio IVV e porquê é que diminuiu o vinho importado de Espanha. Um dos dados que apresentou ali foi a diminuição dos vinhos importados de Espanha. Muito obrigado. Agora sim, terminamos esta primeira ronda. Antes de iniciarmos a segunda, tempo disponível somente para as entidades aqui presentes, que dispõem de 5 minutos, mas permitam-me que deixe essa informação. Muito gostaríamos que nos deixassem a informação que hoje aqui passaram, caso tenham-na convosco e que possam passar aos nossos técnicos, ou porventura, durante este período que funcionar ou que estiver ativa este grupo de trabalho, e antes, porém, da conclusão desse relatório que será elaborado, toda a informação será útil para o tal contributo que nós podemos vir a dar após a audição de várias entidades, podermos culminar com um documento que efetivamente possa permitir a tal sustentabilidade, uma maior sustentabilidade deste setor. Portanto, passo então a palavra ao Sr. Presidente Bernardo Gouveia. Tem 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou tentar ser sucinto, as questões são mais que muitas e é difícil abordar em apenas 5 minutos esta complexidade toda de questões. Talvez começando pelo final. Em primeiro lugar, no que se refere às medidas de crise, contingenciação de aspectos cenários de crise, como sejam arranques de vinha, destilações, colheita em verde, etc. O ideal é vender bem o vinho. A seguir, vender o vinho menos bem, se for necessário. Depois, entramos num domínio de gestão de crise. E aí há medidas de gestão que têm que ser tomadas, mas adaptadas ao contexto. Eu não sou, em princípio, defensor de nenhuma delas, mas elas têm que ser, muitas vezes, adotadas para intervir no mercado. A Junta Nacional do Vinho foi criada para intervir no mercado. Neste momento não é possível intervir no mercado, a não ser num contexto de crise com regras muito próprias de regulamentação europeia. Portanto, a destilação de crise
prefiro a destilação de crise à colheita em verde. A colheita em verde, prefiro a colheita em verde ao arranque de vinha. Se eu gosto alguma destas medidas, não. Se é de evitar, com certeza. Agora, o arranque de vinha, foi criado um grupo de alto nível na Comissão Europeia, desde setembro até dezembro, reuniu. Em princípio, a Comissão Europeia vai permitir aos Estados-membros que possam gerir um processo de arranques cirúrgicos de vinha. Os franceses em Bordeaux arrancaram já bastante vinha, a Austrália arrancou vinha, os chiles no Chile arrancaram vinha, portanto, a questão das medidas a adotar tem que ser cirúrgica e muito cuidada. Não se pode arrancar uma vinha e depois deixar a paisagem abandonada e desprotegida. Tem que haver, de facto, uma gestão muito criteriosa. Relativamente ao consumidor, é um ponto fulcral. O IVV, como é que o IVV funciona? Eu tenho vou fazer 60 anos de vida e 30 anos de vinho. Portanto, está mais ou menos meia vida de vinho para a vida total. O setor do vinho em Portugal tem uma grande, de facto, idiosincrasia. É que é um setor que, entre o que é a sua dinâmica do privado, a sua relação com o modelo cooperativo, que é fundamental, e as políticas públicas, tem conseguido gerir um modelo de decisão muito funcional. O Conselho Consultivo dá indicações ao IVV, a logística toda passa pelo Conselho Consultivo. A portaria da rotulagem foi aprovada pelo Conselho Consultivo antes de ir para a tutela. Apresentámos 2 projetos em 27 de setembro, um que foi já publicado e assinado pelo seu Ministro, e muito bem, e outro que ainda aguarda, que é um projeto de decreto-lei com o Ministério da Economia, que é mais moroso, que se destina, de facto, a que na restauração os vinhos sejam obrigatoriamente identificados. São 2 projetos muito meritórios, o setor está todo de acordo, todos estamos de acordo, portanto, é preciso implementar rapidamente, tanto quanto possível, esta logística. Portanto, o setor está, no que é a estratégia essencial, concentrado no que é a criação de valor. Os vinhos importados é, de facto, uma questão que existe no mercado aberto europeu. Nós não podemos fechar a porta às importações, porque senão também nos impedem de exportar, sobretudo no mercado único europeu. Portanto, o que há, de facto, é que controlar e fiscalizar as fraudes. As fraudes normalmente acontecem, sobretudo, em situações de carência de estoques. Não é em excesso de estoques como estamos neste momento a viver. É quando há falta de estoques, os operadores vão buscar os vinhos a outras origens, assim como os espanhóis vêm buscar vinhos a Portugal quando têm falta de estoques. E, portanto, este modelo é que há que controlar. A ASAI tem uma carência de recursos enorme. As brigadas da área alimentar da ASAI, eu penso que têm cerca de 4 dezenas de fiscais para todo o país, para todos os setores. A própria autoridade tributária, com quem estamos a articular, tem carência de fiscais. O IVV não tem fiscais. Foi-lhe retirada essa valência. Agora, temos, de facto, um trabalho a fazer no sentido de criar matrizes de risco, criar interoperabilidades entre os sistemas para que a fiscalização seja mais eficaz. E é isso em que estamos, neste momento, empenhados. Relativamente à promoção, é muito importante notar que o IVV recebe as taxas do setor e reverte uma grande parte para a promoção. Nós, o ano passado, financiámos todas as medidas de promoção do setor em excesso, mais do que o recebido pela taxa de promoção, nós revertemos para o setor em mais de o excedente foi de mais de 838 mil euros para além da taxa de promoção que recebemos. Portanto, estamos a apoiar fortemente na promoção, estamos a financiar a Vini Portugal com todas as suas iniciativas de promoção no mercado interno e através dos países terceiros
e na sustentabilidade, que foi um modelo, um sistema criado pelo IVV e que se deu, portanto, à Organização Interprofissional do Setor, que é a Vini Portugal, para geri-lo. E, portanto, a questão da promoção é fundamental. Doutor, já lhe dei mais um minuto, vou-lhe dar mais um minuto de tolerância. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito obrigado. Que termine. Muito obrigado. São muitos os temas. Faça o favor de aproveitar até os 7 minutos, está bem? Muito obrigado. É muito importante, de facto, o PEPAC. O PEPAC, as medidas comunitárias, o setor do vinho tem um orçamento muito importante, reforçámos a promoção e nesta terceira programação incluímos mais 2 medidas, uma medida de apoio ao investimento para ajudar o apoio à digitalização, à modernização, à inovação, outra medida de colheita em verde só no caso de vir a ser requerida e necessária, mas há, no entanto, alguma falta de execução por parte dos operadores. No concurso 2023, cerca de 30% das verbas que aprovámos e que cedemos ao setor não foram executadas por vicissitudes várias. No concurso de 24, aumentámos a dotação para mais de 12,7 milhões de euros e, neste momento, ainda estamos a receber pedidos de alteração, sendo que a execução também será mais reduzida. Reforçámos em 25 com mais de 20 milhões de euros. Vai ter mesmo de terminar. Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe pela margem de tempo que gastei a mais. Espero que na apresentação possam depois ver mais informações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dispõe do mesmo tempo, Sr. Presidente, Gilberto Igrejas, doutores, de 7 minutos. Está bem? Faça favor. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Agradecer as vossas questões. Os senhores deputados, com as questões que colocaram, nós ficávamos aqui todo o dia a discutir o setor e a região de Mercado do Douro, e acreditem que não é por má vontade que não vou responder a todas, porque não vou conseguir. Não vou conseguir porque eu fui elencando aqui o conjunto de questões que foram falando e praticamente... Mas vamos às mais importantes. Desde logo as competências do IVDP. Nas competências nós contextualizamos-las, sobretudo na certificação, no controle, na defesa e na promoção. Recentemente, nós temos competências vocacionadas, essencialmente também, para a garantia da sustentabilidade, que nos é muito cara, por os motivos que eu já disse há momentos atrás, e pela inovação que nós temos para a região. Dentro da inovação, dar nota que desenvolvemos, ao longo destes últimos anos, projetos importantes para a região. Projetos que estão relacionados, por exemplo, um projeto da vinha ao copo, em que foi utilizado um modelo preditivo com a Universidade Nova, precisamente para nós podermos estimar a quantidade de uvas e a quantidade de vinhos que chega ao mercado. Temos depois com a Universidade do Porto um modelo um manual de boas práticas para a região do Mercado do Douro. Fomos também pioneiros nesta matéria com a questão da sustentabilidade ambiental, garantir que todos os agentes económicos praticam as boas práticas ambientais no sentido de nós implementarmos um alinhamento com as políticas do Green Deal ao nível da Europa e tínhamos também um projeto com a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, precisamente ao nível da zonagem e que queremos voltar agora com um novo reforço para a cobertura massiva de toda a região do Mercado do Douro, para a identificação das parcelas e para podermos ter, de uma vez por toda a região informatizada. Dar nota também que nós, neste capítulo, fizemos investimentos muito significativos com projetos da Agência de Modernização Administrativa e temos hoje o IVDP altamente capacitado do ponto de vista informático para dar uma resposta cabal a todas as necessidades. Ou seja, nós temos hoje dados que são partilhados com os agentes económicos em tempo real, fruto precisamente desse desenvolvimento digital que nós operamos dentro do IVDP. Depois o Sr. Deputado colocava uma questão do reforço. O que é que nós precisamos reforçar? Nós precisamos reforçar o quadro de trabalhadores do IVDP. Nós estamos atualmente com 116 trabalhadores, o quadro de pessoal do IVDP, 116 trabalhadores, o quadro de pessoal do IVDP contempla 151 trabalhadores. Nós temos muitos trabalhadores que estão a passar paulatinamente para a reforma e não estão a passar o conhecimento de décadas de trabalho dentro da instituição para novos trabalhadores. E era de toda a importância que nós pudéssemos fazer esta passagem de conhecimento. E porquê? Por uma razão muito simples, porque falou na fiscalização. De facto, a fiscalização no terreno é importante. É importante. Por isso mesmo, nós fomos também pioneiros com o lançamento de um protocolo com a Autoridade Tributária e Aduaneira que visa precisamente fechar o ciclo da informação.
Nós temos os dados, temos as contas correntes, sabemos exatamente qual é o ativo de vinhos de cada entidade. Agora precisávamos saber, ao nível das vendas, com a Autoridade Tributária e Aduaneira, como é que essas vendas estão a ocorrer. E, portanto, também aí estamos a desenvolver esses esforços. Mas deixe de dizer aqui nesta Comissão, nós falamos muito e insistimos muito na presença física no território de agentes de fiscalização. Mas, precisamente porque há dados que estão informatizados, hoje um informático, num gabinete, consegue perceber muito melhor o trânsito de vinhos e as eventuais fraudes que podem estar a acontecer. E não é visível no território, mas um informático tem acesso a muito mais informação do que aquela que as pessoas, de uma forma geral, podem pensar. E, portanto, nós queremos também capacitar-nos com mais pessoas na área da informática, da digitalização, da robótica, da instrumentação, que nos possam ajudar também aqui. Falaram depois também ao nível dos mercados e ao nível daquilo que é o plano de promoção. Eu não vou elencar todas as medidas, mas o nosso plano de promoção para 2020 e 2025 contemplava cerca de 2.127.000 euros. Temos as ações do Master of Port em Portugal, França, Benelux, Escandinávia, Reino Unido, Canadá. Temos a Academia Douro e Porto, em Portugal. Temos o Saber Servir e Vender Melhor, em Portugal. Temos a formação de escolas de hotelaria em França, Escandinávia e Reino Unido. Temos a formação de trade no Reino Unido, nos Estados Unidos, com reforço, Canadá, o Brasil. Temos depois o Porto Wine Day, em Portugal. Temos as Estrelas dos Chefes com Porto, em Portugal. Temos o Douro e Porto Wine Festival, que é uma marca emblemática já na região também de Lamego e Peso da Régua. Temos depois os vinhos de Portugal no Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil, portanto. Temos o Festival Taste em London, no Reino Unido. Temos a Conference Sponsorship nos Estados Unidos. Temos o Seminar Sponsorship nos Estados Unidos. Temos a Somcom Sponsorship também nos Estados Unidos. Temos viagens inversas com França, com Reino Unido, com Estados Unidos, Canadá, Brasil. Temos as inserções publicitárias correntes. Temos o Terroir, um projeto alargado a todas as comissões vitivinícolas também nacionais. Temos as feiras internacionais, presença habitual, a Vinexpo e a Provine. E temos a comunicação digital. E agora vamos à parte que também entronca com algumas das questões que foram colocadas. Designadamente a questão das cativações e da descativação e daquilo que são os saldos de gerência. Falou-se há pouco, o Sr. Ministro fez um despacho já para descativar as verbas do IVDP, portanto, nós temos acesso já às verbas do IVDP para o uso deste ano, mas também é muito importante o reforço das verbas para o IVDP. Através de quê? Através dos saldos de gerência que foram acumulando ao longo destes últimos anos. E, portanto, nós estamos a falar de um montante global de cerca de 11 milhões de euros, que importará agora aqui ir buscar. Para quê? Para fazermos um plano estratégico de promoção e proteção para os vinhos da região Mercado do Douro. E, portanto, eu não separo as duas coisas. Ou seja, é muito importante esta descativação que ocorreu e que nos vai permitir, já em tempo útil, levar as nossas ações, mas também será de toda a relevância, em face da crise que o setor está a viver, que nós tenhamos aqui um plano estratégico de promoção e proteção alongado a 3, 4 anos, para que voltemos a posicionar o preço dos vinhos por forma a que a sustentabilidade da cadeia esteja garantida. Depois falaram também na questão da destilação, a colheita em verde e também o arranque de vinha. E agora, tentando aqui juntar as três coisas, nós, no ano passado, em 2024... Vai ter mesmo que terminar. Eu punha à disposição... Peço desculpa, Sr. Coordenador. Eu peço imensa desculpa, Sr. Presidente. Eu punha à disposição a próxima reunião com as demais entidades, que começa às 11 horas. É verdade que a nossa missão é ouvir, acima de tudo, os problemas, para podermos também enriquecer o conteúdo, para que o documento final possa estar muito mais de encontro ao objetivo da criação deste grupo de trabalho. Eu propunha o seguinte: eu concedi uma tolerância de 2 minutos a cada uma das entidades. Todavia, ficaram respostas por dar. Se os senhores deputados não se opusessem, daria mais 2 minutos a cada um. Terminaria agora o senhor Presidente Gilberto Igrejas, do IVDP, e passaria depois os outros 2 minutos para concluir o senhor Presidente Bernardo Gouveia. O que acham?
Sr. Presidente, fazer uma contraproposta, até porque já foi aqui feita em surdina. Eu acho que era essencial, se calhar, mais 4, 5 minutos a cada uma contraproposta e não nos queremos opor. Eu acho que estamos numa altura do mundo que é importante ouvir e por isso também agora é importante ouvir. Concluir o senhor Presidente do IVDP, e, portanto, mais 5 minutos e depois passaríamos, na reta final, os últimos 5 minutos ao Dr. Bernardo Gouveia. Faça favor, dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Como estava a dizer, estávamos aqui a falar num conjunto de medidas e estávamos a falar também, indo ao encontro daquilo que foi falado na questão do arranque. Nós temos que priorizar aquilo que devem ser as atuações dentro da região do Mercado do Douro. E se no ano passado nós tivemos um apoio à destilação de crise que, de acordo com o Sr. Ministro, será a última destilação de crise que nós tivemos na região e no país, nós estamos a falar de um montante global de cerca de 8 milhões de euros que a região teve de destilação de crise, sendo que 3 milhões e meio foram suportados por saldos de gerência acumulados do IVDP. De facto, importa mesmo priorizar. E, do meu ponto de vista, o arranque de vinha deve ser visto como uma última medida. Não deve ser visto como uma primeira medida. Nós devemos tentar ver primeiro a gestão da oferta, regular a gestão da oferta, uma medida que temos vindo a trabalhar dentro do Conselho Interprofissional, um dos órgãos estatutários do IVDP. Devemos aumentar claramente os níveis de promoção, valorizando cada vez mais as marcas coletivas, protegendo ainda mais, mas essa deve ser a última medida que nós devemos adotar. Até porque eu não gosto muito de falar de arranque, eu gosto mais de falar de substituição de cultura. E em zonas marginais nós poderíamos substituir culturas desde que a cultura em zonas marginais não influenciasse aquilo que é o desígnio do Alto Douro vinheteiro. Porque, de facto, termos uma região do Mercado do Douro, que é única no mundo, e nós estarmos logo à partida a privilegiar o arranque, do meu ponto de vista, estamos a começar do modo errado. Mas o tempo dirá e nós temos um Conselho Interprofissional que deve pronunciar-se sobre esta matéria. Depois falámos também nas questões das alterações climáticas. São, de facto, relevantes. E, por isso mesmo, nós desenvolvemos um projeto, ao longo dos últimos anos, com a instalação de 32, 33 sensores ao longo de toda a região do Mercado do Douro, que nos tem possibilitado, em tempo real, colher dados de temperatura e umidade. Queremos agora aprofundar ainda esse projeto com a disponibilidade também de captação de umidade no próprio solo. Porquê? Porque nós temos uma região que é fortemente influenciada pelas alterações climáticas, temos climas diversos dentro da própria região, temos 3 sub-regiões que são bastante distintas do ponto de vista edafoclimático e importa conhecer melhor esta evolução espaciotemporal que está a acontecer para podermos ver e prever como é que as nossas castas, também um recurso genético único dentro da região e dentro da panóplia de castas mundiais, dentro das nossas cerca de 115, 116 castas, como é que estas nossas castas se vão comportar com estas alterações climáticas. E elas mesmo podem ser até a solução em face dessas alterações climáticas, porque seguramente as castas que nós vamos utilizar daqui a alguns anos não vão ser as mesmas que nós estamos a utilizar nos dias de hoje. Depois também a questão da ligação àquilo que tem sido a inovação em termos de produtos, que foram falados aqui, a questão dos produtos. Nós temos vindo a fazer um alargar em termos de disponibilidade de produtos, porque o consumidor e as regras do mercado assim o ditam. Nós, recentemente, aprovámos a categoria 80 anos, aprovámos também as categorias especiais Very, Very Old, aportámos também uma nova imagem ao Porto Tónico, com o objetivo de introduzir os mais jovens no consumo do vinho do Porto através de uma bebida que é produzida essencialmente com vinho do Porto, precisamente para tentar que os mais jovens possam conhecer melhor aquilo que nós temos na nossa região. Mas não ficámos por aqui. Desenvolvemos também um projeto em parceria com o Ministério da Educação, chamado IVDP Mais Educa, com o objetivo de levar as escolas da região do Mercado do Douro, dos 21 concelhos, à cidade do Porto para ver os laboratórios de certificação,
com o âmbito das análises químicas, do processo químico em si, das salas de prova, dos laboratórios, para poderem conhecer os equipamentos, que estão perfeitamente integrados naquilo que são as valências que são lecionadas ao nível das escolas, e com as escolas de Vila Nova de Gaia e da cidade do Porto, levamos essas escolas à região para verem de onde é que vem aquilo que nós produzimos, o vinho do Porto. Ou seja, possibilitar ver in loco, no território, as castas e os socalcos e os patamares do Oriense. E, portanto, mesmo só para terminar, porque vejo que o tempo urge, não queria deixar uma questão que foi colocada sobre a Casa do Douro. Porque, de facto, eu já disse aqui nesta comissão, neste local, que eu via a questão da Casa do Douro como uma questão de borderline com a função e com as competências do IVDP. E, portanto, resta-nos aguardar para ver quais vão ser, na realidade, as competências que a Casa do Douro poderá vir a ficar, porque denoto, disse-o aqui previamente, há alguns anos a esta parte, que haviam algumas das competências que estavam sobrepostas com as competências do IVDP. E, portanto, restará agora ver o que é que vai acontecer quando a Casa do Douro, agora institucionalizada, os órgãos próprios vierem a ser regulamentados, o que é que nós podemos, de facto, articular com a Casa do Douro. Do ponto de vista da função, ter um presidente que represente os agricultores, acho muito bem. Em termos de funções, restará agora apreciar, na realidade, o que é que serão as competências do IVDP e o que é que serão as competências da Casa do Douro. Peço desculpa, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Coordenador, Dr. Amílcar Almeida. Vou tentar tocar nos pontos-chave que eu penso que são importantes. O modelo no qual o setor do vinho nacional, europeu e global vinha a trabalhar nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas e meia, está acabado. Eu penso que há muitos operadores que ainda não realizaram essa nova realidade. Os paradigmas são muito diferentes. Há necessidade de abordar os consumidores de uma forma diferente. As gerações novas não aderem ao vinho. O tipo de consumo é diferente. Há uma maior preocupação da saúde, que é legítima. O álcool faz mal à saúde. O consumo do vinho não é um consumo per si de álcool, é um consumo que faz parte da nossa dieta mediterrânica. Mas nós que temos a partir dos 50 anos percebemos isto. Os jovens da geração Z ainda não percebem isto. Portanto, há que chegar aos novos grupos de consumidores de uma forma diferente. As entidades todas têm que se ajustar. As cooperativas, em Portugal, são fundamentais porque são um fator importantíssimo da coesão territorial. Mas têm que se modernizar, têm que ser competitivas. Hoje em dia têm uma perspectiva empresarial. Elas próprias compram vinhos importados. Porquê? Como é que valorizam a sua oferta? Estas questões são todas muito importantes que têm que ser colocadas em cima da mesa. Não podemos ter elefantes na sala. Elas têm que ser, de facto, encaradas de frente. A inovação é importantíssima. O IVV também tem feito tem dado um apoio à Porvida, à questão das alterações climáticas, às castas que se adaptam mais a novos fatores de stress devido às alterações climáticas. Temos feito um trabalho único na OIV. Ainda o ano passado recebemos um prémio de mérito da representação nacional que mais importância teve ao nível da OIV, que é de facto um organismo, é a ONU dos vinhos, onde se desenvolve as matérias essenciais da inovação. Temos apoiado as novas práticas enológicas de desalcoolização, que são muito importantes hoje em dia para explorar os novos segmentos de mercado. Estamos numa enorme proximidade com o setor, a tentar acompanhar as novas tendências de mercado. O próprio modelo
de governação tem sido ajustado. Nós fizemos uma reforma institucional do setor a partir do ano 2020, que foi interrompida pelo Covid, com certeza, com incidentes pelo caminho, mas o processo está em curso, as entidades estão-se a adaptar. Agora, os operadores têm que caminhar mais depressa. Nós vivemos num mundo que evolui muito depressa. Temos que captar, de facto, os novos segmentos. Todos os países produtores de vinho estão com crises muito importantes e, portanto, nós, de facto, este grupo que a Assembleia da República resolveu criar, de facto, é fundamental que possa apontar linhas, de facto, também junto da Comissão Europeia, que são importantíssimas. A Comissão Europeia tem hoje um sistema, que é o sistema PEPAC, que é um sistema muito mais inflexível do que era o sistema até à entrada do PEPAC em 2023. Portanto, estamos a dizer aos beneficiários e aos operadores que queremos apoiá-los e ser mais flexíveis, mas depois temos um mecanismo europeu, que tem basicamente a ver com os sistemas de auditoria e de regulamentação europeia, que é cada vez mais inflexível, mais burocrático, com modelos de governação muito mais complicados, reportes muito mais difíceis. Portanto, ao nível da União Europeia também tem que ser feito um trabalho, e eu tenho tentado fazer, enquanto representante de Portugal, nos grupos de trabalho da Comissão Europeia, no sentido de que, de facto, seja encarado o setor agrícola e da viticultura de uma forma diferente. Não é numa situação de stress, como estamos neste momento, de crise global europeia, que a Comissão Europeia e a União Europeia, de repente, resolve criar sistemas muito mais rígidos, como dizia ontem o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, vários coletes de força. Isto não faz sentido. Portanto, é preciso, de facto, que também ao nível europeu, porque uma grande parte do apoio que nós temos para o setor do vinho é comunitário, do FEAGA, são 62,7 milhões por ano, dos quais o programa Vitis, que é um programa fundamental, desde 2020 já ajudou a reestruturar com um investimento de mais de 1.000 milhões de euros e que tem sido fundamental para o aumento da qualidade dos vinhos portugueses. Portanto, este caminho tem que ser continuado e não ser feito um retrocesso. Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Bernardo Gouveia. Resta-nos agradecer os contributos das duas entidades aqui presentes hoje e que, naturalmente, enriqueceram também o nosso conhecimento e, de facto, são entidades importantes. Vamos continuar o nosso trabalho focados com um objetivo único de promover uma maior sustentabilidade à fileira do vinho, que bem merece, e, portanto, esses são os contributos que aqui nos deixam, de facto, nos vai fazer pensar e que terminará, conforme eu disse inicialmente, com um relatório que será proposto depois ao Ministério da Agricultura. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por terem deslocado, por terem acedido ao nosso convite e desejamos um bom regresso às vossas casas, sem que, querendo poderem tomar um café ou partilhar uma conversa ou outra com os seus deputados, dispõem de 10 minutos. Muito obrigado.